Olá, personas, sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é mais uma aula da série Frações, Conceitos e Operações. Vamos agora à aula 6, falar de tipos de frações. Mas antes de tudo, quero ressaltar que a própria palavra fração significa parte de um todo, porção, e o ato de fracionar é o ato pelo qual se divide alguma coisa, se parte algo, tá bom? Então vamos a alguns tipos. Não dá para falar de todos, vamos falar apenas dos tipos principais, tá bom? A começar com frações próprias. Por exemplo, uma metade ou 3/4, 2/7 e assim por diante. Veja que o numerador, que é a parte que pegamos, que contamos, é menor do que o todo. No caso aqui, por exemplo, do sétimo, o todo tem 7 pedaços. Desses 7 pedaços, pegamos 2, quer dizer que pegamos uma parte menor do que o todo. E também, se dividirmos o numerador pelo denominador, nós teremos o resultado que é menor do que 1, estará entre 0 e 1, ou seja, 0, alguma coisa. Por exemplo, essa fração aqui, 1 dividido por 2. 1 não dá para dividir, 0 aqui para fazer a troca, 0, Quantos 2 cabem no 10? Cabem 5. 5 vezes 2, 10, sobra 0. Então, 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Aqui seria 0,75 e assim por diante. Sempre 0, alguma coisa. Frações impróprias. Por exemplo, 3 metades. 5/4. Observe que a própria ideia de fração que nós temos é pegar uma parte do todo. No caso das frações impróprias, por isso o nome impróprio, porque foge um pouquinho da ideia principal, acontece que nós pegamos mais do que o todo. Por exemplo, o todo aqui tem 2 pedaços e nós queremos pegar 3. O todo aqui, nesse caso, tem 4 pedaços e nós queremos pegar 5. Então, aqui, a parte que nós pegamos é maior que o todo. Então, se nós dividirmos o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador, o resultado sempre será maior do que 1, ou seja, sempre será maior do que o inteiro. Por exemplo, aqui 3/2, 3 dividido por 2. O 2 cabe uma vez no 3. 1 vezes 2, 2 e sobra 1. Para continuar a conta, faço a troca aqui, coloco 0, 5 vezes 2, 10, sobra 0. Então, 3/2 é a mesma coisa que 1,5, ou seja, maior do que um inteiro. Temos também as frações unitárias. O que é uma fração unitária? Vamos a um exemplo. 2/2, 2 metades. 3/3. 10 décimos. E seguindo esse mesmo padrão. Ou seja, quando o numerador é igual ao denominador, então quer dizer, se tem 2 partes no total, pegando as duas eu pego um inteiro. Se tem 10 partes no total, pegando as 10, eu pego um inteiro. Ou seja, dividindo o de cima pelo de baixo, o resultado é sempre 1 inteiro, por isso a fração unitária. Frações aparentes. O que é uma fração aparente? O exemplo aqui mostra 4 metades, aparentemente uma fração. Só que veja bem, se nós dividirmos o de cima pelo de baixo, 4 dividido por 2 é igual a 2. Na realidade é um número inteiro, o 2. Então aqui, na fração
aparente, o numerador aqui é múltiplo do denominador. Vamos a outros exemplos aqui, ó, 10 quintos. Ó, o 10 é múltiplo do 5. O 10 tem na tabuada do 5. Então, se nós dividirmos, vamos ter um número inteiro. 10 dividido por 5 é igual a 2. 28 quartos, olha só. 28 dividido por 4 é igual a 7, porque 7 vezes 4 é igual a 28. Então, o 28 quartos, na realidade, é um número inteiro, 7. Então, veja que toda fração aparente também pode ser chamada de fração imprópria. Tá? Mas nem toda fração imprópria nós chegamos a um número inteiro. Toda fração aparente tem que se chegar a um número inteiro. E aqui temos o número misto, tá? Que pode ser chamado de fração mista também. Exemplos assim você já deve ter visto em receitas, por exemplo, 2,5, 3 e 1/4, ó, um 3 assim, e a fração um pouquinho menor do lado. A leitura disso aqui, ó, é assim, ó. Seria 2 e 1/2 ou 2,5. Aqui 3 e 1/4, tá? Então nós ficamos por aqui em tipos de frações. Haveria ainda outros tipos, por exemplo, frações decimais, que falarei em aulas posteriores. E para a próxima aula eu falarei um pouco mais sobre fração mista ou número misto. Não perca! Até lá! Forte abraço!